Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu joinha, o seu ok, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Ezequiel capítulo 33. Ezequiel, a sentinela. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra ela, e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça, quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então podemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haverá de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair, se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio: certamente morrerá, mas ele se desviar de seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. A razão da queda de Jerusalém. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio,
um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca e eu não me calei mais. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem e, contudo, possuiu a terra. Mas nós somos muitos, com certeza receberemos a terra como propriedade. Então diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor, uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga isto a eles: assim diz o soberano Senhor, juro pela minha vida, os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para serem devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas. Dizem uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel capítulo 34. Os pastores e as ovelhas. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida, porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei.
Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano o Senhor. Procurarei as perdidas, e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida, e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas, e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuva de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto, a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as cangas de seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens a devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa para suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavras do soberano, o Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 35. Profecia contra Edom. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir, profetize contra ele e diga: assim diz o soberano, o Senhor, estou contra você, monte Seir, e estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto arrasado. Transformarei as suas cidades em ruínas e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Visto que você manteve uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo deles chegou, por isso juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que entregarei você ao espírito sanguinário, e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o espírito sanguinário, este o perseguirá. Farei do monte Seir um deserto arrasado.
e dele eliminarei todos os que por ali vêm e vão. Encherei seus montes de mortos, os mortos à espada cairão em suas colinas, em seus vales e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre, suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse, estas duas nações e povos serão nossos e nos apossaremos deles, sendo que eu, o Senhor, estava ali. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que tratarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse, eles foram arrasados e nos foram entregues para que os devoremos. Você encheu-se de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter, e eu o ouvi. Pois assim diz o soberano Senhor, enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei. Como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, é assim que eu o tratarei. Você ficará arrasado, ó Monte Seir, você e todo Edom. Então saberão que eu sou o Senhor. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.